Turma, seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Como você sabe, me chamo Professor Alvin e hoje a gente vai falar sobre a nomeação, tá? Dentro do regime jurídico único do servidor do município de Marabá, do Pará. Gente, vamos falar da nomeação, mas antes, deixa um recado para vocês, tá? Se vocês estão gostando dessas aulas, gente, curta, comente, se inscreva no canal, indique um amigo, ajudando a gente sempre estar postando aulas novas com essas dicas aí para seu concurso, ajudando a sua aprovação, tá? Gente, vamos lá então, né? Vamos mais uma aula do Estatuto. A gente vai naquela aula do meu estilo, que é o estilo direto, sem enrolação, trazendo aquilo que vai cair sem perder seu tempo, beleza? Aqui é o direito descomplicado para você. Então vamos lá, gente. Ó, o que a gente vai falar hoje? Da nomeação, artigo 11. E fala o seguinte, ó. A nomeação precederá a posse e far-se-á em caráter efetivo, com se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira. Segundo, em comissão, para os cargos de livre nomeação e exoneração por parte do chefe do poder do município, tá? Então, vamos primeiro essa primeira diferença, depois a gente volta aqui novamente. Então, ele fala o seguinte, ó, a gente está falando da nomeação. Então, toda vez que eu falo nomeação, primeira coisa que você tem que saber, a nomeação é um provimento, não é isso? Que a gente chama de provimento originário, tá? É o único provimento que a gente tem, que a gente chama de provimento originário, tá? A pessoa está entrando naquele cargo pela primeira vez. A gente chama disso de nomeação, né? A nomeação é um provimento originário, o único. Aí a gente tem os provimentos derivados que a gente vai ver em outras aulas. Readaptação, né? Recondução, reversão, são o quê? São provimentos derivados. Então, a nomeação é o único provimento originário. E o que esse artigo fala para a gente? Que a nomeação ela pode se dar nos cargos de caráter efetivo, que a gente fala que é os cargos de provimento efetivo, isolados ou de carreira. Esses cargos são de caráter efetivo, lembre-se também, precisa passar por um concurso público, precisa ter o estágio probatório e ganhar estabilidade. Isso tudo a gente vai ver numa aula, a gente vai ver concurso público, a gente vai ver posse, exercício, estágio probatório, estabilidade, etc. Nas próximas aulas, a gente volta de novo aqui. Agora a gente está vendo o quê? O cargo em comissão. E os cargos em comissão, a gente viu o seguinte, são cargos de livre nomeação e exoneração pelo chefe do poder executivo. Isso quer dizer que o chefe do poder executivo, exemplo, o prefeito, ele pode nomear e exonerar sem fundamentar? Sim, porque é livre, né, gente? Aqui está o X da questão, é de livre nomeação e exoneração. Professor, quais são esses cargos? Os cargos de coordenação, chefia, assessoramento e direção. O famoso SECAD. O SECAD vai lembrar dos cargos que são, nesse caso, exercício dos cargos em comissão. Cargo de coordenação, chefia, assessoramento e direção. A gente está dentro dos cargos de provimento em comissão. Beleza, né, gente? Agora a gente vai dar aquela continuidade na leitura. Por quê? Ó, ele fala o seguinte, ó. A. Os cargos de comissão serão exercidos preferencialmente por servidores ocupando de cargo efetivo isolado ou de carreira. B. A designação para a função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo, tá? Gente, vamos lá. O que ele fala pra gente? O cargo de comissão tem que ser preferencialmente cargo efetivo. Isso quer dizer o seguinte, que nem todo pessoas que vão exercer são servidores de cargo efetivo, é só preferência. O cargo em comissão tem um ou, né, particular, ou seja, ele pode ser exercido por um particular ou por um cargo efetivo, um servidor de cargo efetivo, tá? Pode ser nesse caso, exercido por um particular ou um servidor efetivo, mas a preferência é de quem? Do cargo efetivo. Gente, e aqui, ó, a gente difere da famosa função gratificada. Por quê? Porque a função gratificada, ela só pode ser exercida por quem? Servidor efetivo, tá? A função gratificada, ela é exclusiva do servidor efetivo. Isso é a diferença entre o cargo em comissão e a função gratificada. Então, cargo em comissão, preferência do que servidor efetivo, né? Mas pode ser exercício particular, ou seja, efetivo ou particular, e a função gratificada é exclusiva para servidor efetivo, se caiu uma pergunta perguntando a diferença dos dois, tá, gente? Então, primeiro, a nomeação ela pode ser feita de caráter efetivo,
ou em comissão, tá? Beleza? Isso tem que saber primeiramente. Depois, em comissão, a gente tem os cargos efetivos, né? Pode ser exercido por cargo efetivo, servidor efetivo ou particular, e a função gratificada exclusiva de servidor efetivo, tá? Vamos agora dar uma lida no artigo 12 para terminar a nossa aula, esse assunto de agora. Artigo 12. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes de sistema de cargos e carreira na administração pública municipal e seus regulamentos. Ou seja, existe uma lei que trata sobre essa questão mais profunda dos outros requisitos de ingresso, tá? Aqui trata de forma geral, tá? Os requisitos aqui gerais, mais específica de cada cargo, quem vai trazer vai ser essa lei. Tranquilo? Então vamos ao próximo assunto. Turma, agora a gente vai dar continuidade e vamos falar do cargo efetivo, do provimento do cargo efetivo, iniciando lá na primeira etapa, que é o concurso público. Então a gente vai falar agora o que traz o estatuto para a gente sobre concurso público. Vamos lá? Primeiro vamos ler aqui o nosso slide, depois a gente vai para a tela que eu fiz um esquema para vocês. Então, concurso público. Nesse caso, o cargo efetivo tem que passar pelo concurso público. Esse concurso ele pode ser de provas ou provas de títulos, né? Sendo que provas de título nível superior. A validade é de até 2 anos e prorrogado por igual período. Aprovação dentro das vagas, direito subjetivo à nomeação, respeitando a classificação, tá? Como sempre, eu fiz um esquema aqui para facilitar a nossa vida. Então, primeiro, cargo efetivo tem que passar pelo concurso público. E agora a gente vai ver o que tem as características do concurso público no município aqui de Marabá. Primeiro, pode ser de provas ou provas e títulos, tá? Sendo que provas e títulos é para nível superior. Tranquilo? Lembrando o seguinte, a prova, geralmente a prova aqui objetiva, às vezes tem uma etapa discursiva, e o títulos tem a ver, por exemplo, pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado e etc. E às vezes a gente tem alguns títulos que é ligado somente àquela função. Por exemplo, para professor de nível, professor de faculdade, eles podem dar título para quem, por exemplo, já tem experiência em uma faculdade particular, tá? Depende muito do concurso e do edital. A validade é até 2 anos, tá? E, gente, aqui foque, porque isso aqui é pegadinha de concurso. Foque no até. Tem que ter o até, porque se eu tirar o até, aí a validade seria o quê? Seria 2 anos, tá? Ou seja, só poderia ser 2. Se é até, pode ser 6 meses? Pode. Pode ser 1 ano? Pode. Pode ser 1 ano e meio? Pode, tá? Mas se for prorrogado, é por igual período, tá? Se for prorrogado. Então, se colocar 1 ano, a validade, tem que se prorrogar por 1 ano. Lembrando que isso aqui é um ato discricionário, ou seja, quem vai definir isso é o município. Geralmente o chefe do poder executivo ele vai definir essa questão da validade do concurso. Porém, e também a prorrogação. É obrigado a prorrogar? Não, tá? Então ele escolhe o tempo de validade e também se vai prorrogar ou não, ato discricionário. Mas lembre-se aqui, foco no até 2 anos, tá? Se tirar o até, tá errado a sua questão. Aprovação dentro das vagas, direito subjetivo à nomeação, respeitando a ordem de classificação. O que é isso, gente? Se você tem lá 10 vagas, você ficou classificado entre as 10 vagas, você tem um direito subjetivo à nomeação. Isso quer dizer o seguinte, até o final da validade do concurso, a administração ela tem que te chamar, a prefeitura vai ter que te chamar, tá? Se ela não te chamar, você pode entrar com um remédio constitucional que a gente chama mandato de segurança, ao seu direito líquido e certo à nomeação, o direito subjetivo à nomeação, beleza? Lembre-se que é dentro da classificação e não aprovação. Tem que ficar dentro das vagas que é ofertada lá no edital. Vamos continuar aqui, Vamos continuar a nossa leitura. Preferência para a ordem de classificação. Ou seja, no caso de empate, como é feito esse desempate? Aí traz para a gente, né, o estatuto, ele traz aqui como vai ser feito esse desempate. Primeiro é a questão de quem trabalha mais tempo, de quem é concursado, né, quem já é servidor, a questão de mais tempo do serviço público. O candidato já pertence ao serviço público municipal, tem? Então, aquele que pertence ao serviço público municipal, ele tem prioridade na classificação em caso de empate. Persistindo a igualdade, aquele que contar maior tempo de serviço público prestado ao município, estado, União, de forma respectiva, né, respectivamente, ou seja, primeiro o município, depois o estado, depois a União. Se ocorrer empate do candidato não pertence
que não pertence ao serviço público do município, se decidirá em favor daquele de maior idade civil, ou seja, mais velho. Vamos ver primeiro esse aqui. Então, eu fiz um esquema aqui para facilitar a nossa vida. Ó. Aprovação dentro das vagas, direito subjetivo de nomeação, a gente já viu. A questão da preferência, tá, gente? Da ordem de classificação. Candidato que pertence ao serviço municipal, tá? Então, se ele já é servidor e pertence ao município, ele tem o quê? Ele tem prioridades no caso de classificação, no caso de empate, tá? Beleza, mas se continuar ainda empatado, ou seja, tem o mesmo tempo, aquele mais tempo de serviço público. Aí você vai seguir uma ordem. Primeiro o município, depois o estado, depois a União nessa ordem, tá? E o candidato que não pertence ao serviço público. Aí, então, por exemplo, tem um empate, só que aí nenhum deles pertence ao serviço público. Como é feito esse empate? Ó, presta atenção, maior idade civil, ou seja, o mais velho, tá, gente? Maior idade civil. Guarde isso que é importante para nosso estudo, tá? Então, primeiro ele faz... Quem tem prioridade é aquele que já faz parte do serviço público. E aquele que tem mais... aquele que faz mais parte do serviço público, principalmente do município. Então, é o primeiro critério de desempate, ó. Candidato pertencente ao serviço municipal, ele tem prioridade. No caso, e continuar esse empate, ou seja, tiver o mesmo tempo de serviço municipal, aquele mais tempo de serviço público no município, tem, no caso, Estado e União nessa ordem. Nesse caso, ainda continuar o empate, ou seja, se continuar o empate não, ou seja, se nesse caso os não forem servidores, forem pessoas que não pertencem ao serviço público, aquele que é o mais velho, tá? Tranquilo, vamos continuar. Aí, por último, fala o seguinte, ó, a instrumentalização e execução do concurso para administração direta será centralizada na Secretaria Municipal de Administração, no âmbito do Poder Executivo, nos órgãos competentes do Poder Legislativo. Então, foca, nesse caso aqui, no caso do Poder Executivo, na administração da Secretaria Municipal de Administração, é responsável pelo concurso, e no Poder Legislativo, nos órgãos competentes, tá? Então, ele fala quem vai tomar conta, qual secretaria toma conta do concurso. Aqui no Poder Executivo é a Secretaria de Administração, no Poder Legislativo, os órgãos competentes, tá? Vamos continuar então, ó. Gente, aqui no último slide, ele está falando o seguinte, as pessoas com deficiências, elas têm uma reserva para cargos que têm atribuições à sua limitação, não é isso? Tem que ter atribuições de acordo com a limitação que essa pessoa deficiente ela tem o quê? Direito a uma quantidade X de vaga que a gente vai ver agora, tá? Isso a gente chama o quê, gente? Igualdade material, é tratar os desiguais no limite da sua desigualdade, tá? Vamos dar uma lida então, ó. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito à inscrição em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis no termo do edital com a deficiência de que são portadoras. Parágrafo 9º. Nos casos em que couber, será de até 10% total das vagas oferecida em concurso, a reserva de vagas para pessoas que tratam o parágrafo anterior, tá? Então, o que ele fala pra gente, ó, o candidato que é deficiente, né, ele tem uma reserva de até 10% das vagas, tá? Reserva, então, qual é? É até, tá? 10%. Gente, se é até 10% é um critério que a gente fala discricionário, é um ato discricionário. A administração ela vai definir quantos por cento que vai reservar ao deficiente, tá? Se é até 10%, tem que ser reservado aí para deficiência. É claro que as atribuições do cargos tem que ser compatível com aquela limitação que esse servidor, né, que esse candidato ele vai, nesse caso, concorrer. Então, o candidato deficiente reserva de até 10% da vaga. Pega isso aqui que banca gosta de prazo, né? Então, a reserva de até 10% de vaga. Vamos lá, para terminar então, ó. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso para o cargo em que houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado, tá? Ou seja, o que ele quer dizer assim? Ele quer dizer o seguinte, gente, ó. Se tem, nesse caso, candidato aprovado e ainda está na validade de concurso, por exemplo, ó, então digamos que o concurso é 2 anos, prorrogado por 2 anos. Então é 4 anos, né? Ou seja, então a gente tem 4 anos de validade. Aí o que ocorre? Chamou os classificados, só que a gente tem gente que são o quê? Que ainda está aprovada. Você já aprovou lá, atingiu a nota
exigida lá para ser aprovado. Não pode fazer um novo concurso, a administração, né, municipal, até o quê? Até chamar todos que foram aprovados, tá? Então, até a validade do concurso, tem que chamar todos que foram aprovados. Eu não posso fazer um novo concurso. Passou a validade, aí sim, gente, mesmo com gente aprovada, eu posso o quê? Fazer um novo concurso, tá? Mas enquanto existir a validade do concurso, eu tenho que chamar todos aprovados, beleza? Gente, é isso, então. Resumo que a gente viu aqui agora. Cargo efetivo tem que passar pelo concurso público. Esse concurso é de provas ou provas e títulos. Provas e títulos nível superior. A validade, lembre-se do até 2 anos prorrogado por igual período. Aprovação dentro das vagas, direito subjetivo à nomeação. Tem preferência na ordem de classificação. Candidato que pertence ao serviço municipal, no caso de empate. Se persistir o empate, aquele que mais tempo de serviço público, municipal, estadual, União, nessa ordem, tá? E se no caso, se o empate for de quem não é pertencente, quem não pertence ao serviço público, é aquele que tiver maior idade, tá? Candidato com deficiência, nesse caso, ele vai trazer no edital os cargos com atribuições à sua deficiência e tem que ser reservado até 10% das vagas para o candidato com deficiência, tá? É isso, gente. Espero que tenham gostado mais desse vídeo. Se está gostando, se inscreva, curta, deixe seu comentário, indique um colega para a gente estar sempre produzindo um vídeo novo. Até o próximo vídeo.